Ciara, Centro Espírita Altivo Porfírio. Uma casa de amor. Então, bom dia aos nossos ouvintes. Eu sei que vocês gostariam de ouvir a Gracildes, que é muito melhor do que eu também queria estar aí ouvindo a Gracildes, mas ela se encontra em convalescência. Ela fez uma cirurgia, está tudo bem com ela está em casa, provavelmente nos ouvindo agora. Então, Gracildes, estamos esperando por você. Quando você está aqui, tem 1000 pessoas. Quando eu estou, só vem 5. Então, que Jesus te ajude na recuperação. Você, o Jorginho, receba as melhores vibrações da nossa casa. Receba o nosso carinho. Receba o nosso amor. Que você se recupere rápido e retorne para os estudos, não é mesmo? Todos vieram aqui para ver você e acabaram encontrando comigo. Mas, né, é o que tem. Então, que Jesus abençoe então a nossa manhã de estudos. A Sandra vai ler o Evangelho e a gente vai explicando, do mesmo modo que a Gracilde vinha fazendo. Então, estamos no capítulo 4. Item 11. Item? 11. 12. Item 11. Capítulo 4, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o capítulo 4. Item 11. Faz o seguinte, por gentileza, leia o item 10. Ela explicou bem o item 10 semana passada, nós estávamos aqui, mas aí a passagem do Evangelho, a passagem de Mateus, a gente faz a prece e depois a gente continua no item 11, tá? Então vamos lá. Ora, desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Visto que até João, todos os profetas e também a lei o profetizaram. E se quereis compreender o que eu vos digo, é ele mesmo, o Elias, que há de vir. Que ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Muito bem, faz a prece, por favor. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos para os estudos em seu nome. Viemos também agradecer a seu altivo, a todos os trabalhadores dessa casa que nos protegem, nos orientam e nos amparam. Agradecer a Jesus por todos os ensinamentos, por estarmos hoje, numa manhã de domingo, aqui, Senhor, para aprendizado. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. E damos iniciado os estudos da manhã desse domingo. Graças a Deus. Em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso altivo, em nome do amor, do nosso amor, do amor de Jesus Cristo e de Deus nosso Pai, é que iniciamos os estudos desta manhã. Então vamos lá. Ela acabou de ler essa passagem de Mateus em que Jesus ratifica, quer dizer, confirma a reencarnação. Aqui está clara a reencarnação. Olha aqui. Vamos ver aqui a reencarnação. A Dilane não, a Gracildes, ela explicou bem esse item semana passada. Mas como o capítulo 4 ninguém pode nascer de novo, ver o reino de Deus, se não nascer de novo, ele está falando aqui da reencarnação. Nascer de novo é reencarnação. E nesse pedaço aqui, nesse trecho, ele diz aqui, se quereis compreender o que eu vos digo, olha só, se quereis compreender o que eu vos digo, é ele mesmo, o Elias, que há de vir. Ele está se referindo a João Batista. É porque eu não estou aqui com o Novo Testamento, que tem uma passagem antes, em que Jesus diz assim,
Vou tentar aqui encontrar aqui. Que dizem os homens que eu sou? Deixa eu ver se nessa Bíblia aqui, eu que coloquei aqui, mas eu queria o Novo Testamento, que a gente estava aqui, não está mais. Mas a gente fala. Tem uma passagem que ele diz assim: que dizem os homens que eu sou? Achei aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Mateus 11. Mateus 11. Deixa eu ver se eu acho aqui, mas se não achar, a gente fala. 9. Está aqui, vamos lá. Antes um pouquinho, ele diz assim, que ele não botou completo aqui no Evangelho, ó. Jesus realiza obras messiânicas. É esse aqui mesmo. Mateus. Não é bem aqui não. Eu vou dizer aqui, eu vou ter que falar. Mateus capítulo 16, 13 a 17. Ele diz assim, a passagem antes: que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? E os discípulos apóstolos dizem assim: uns dizem que és João Batista, outro que és Elias, e outros ainda que é um dos antigos profetas que retornou. Lembra dessa passagem? E outros que é algum dos profetas que retornou. Aí Jesus pergunta para Pedro: e tu, o que dizes? Aí Pedro diz assim: tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde: bem-aventurados és tu, Pedro, filho de Jona, porque não foi o sangue nem a carne que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Lembra dessa passagem? Aí depois, se eu tiver um pouquinho antes, um pouquinho atrás, a ideia é essa, que eu estou passando para vocês, que eu quero que vocês entendam. Aí ele pergunta, aí um deles pergunta: mas não era necessário, porque está escrito no Antigo Testamento, que Elias viesse primeiro? Então, antes que viesse o Messias, Elias tinha que retornar, não tinha? Como está escrito. Aí o que Jesus diz? Elias já veio e eles não o reconheceram. Elias já veio e eles não o reconheceram. E ele conclui: era de João Batista que ele estava se referindo. Elias, então, é a reencarnação de João Batista. Elias é a reencarnação de João Batista. E nós, quando estávamos estudando aqui os evangelhos com o Caibá Schutel, como é que é o nome daquele livro do Caibá? Parábolas e Ensino de Jesus, do Caibá. Aí a gente pegou essa passagem e ali a gente aprofundou bem, que a gente foi lá em Elias, a gente viu que Elias mandou cortar a cabeça dos profetas de Baal, depois ele fugiu, e depois, quando ele vem como João Batista, a cabeça dele é cortada. A lei de ação e reação aí. Ele não foi cortado e entregue numa bandeja, né? Que Herodes mandou cortar quando Jezebel dançou para ele. Ele pediu que ela fizesse, disse que ela podia fazer um pedido, ela pediu lá a cabeça de João Batista, que a sua mãe, Herodíades, solicitou que ela fizesse esse tipo de pedido. Agora vocês viram, quando ele diz aqui, até então o reino, ora, desde essa época, a de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. O camarada está numa festa, num palácio, numa festa, todo mundo dançando, pede a moça para dançar para ele, ela devia ser muito bonita, né? Faz aquelas dancinhas lá para ele, ele fica encantado, né? Um velho babão, ficou encantado.
estou botando aqui meu jeito de falar. Peça o que você quiser que eu te dou. Ele era rei. Pô, aí me pede a cabeça do homem numa bandeja. Que coisa, que pedido, né? Numa festa. Todo mundo bebendo, todo mundo dançando. Aí a filha dança. Ela vai para a mamãe, o que eu peço para ele? Em vez de pedir lá o reino dele, né? Ela pede a cabeça de João Batista, porque ela estava danada com João Batista. Porque Herodíades era mulher do irmão de Herodes. E Herodes estava pegando a mulher do irmão. E João Batista caiu na boca do povo. Sabe como é que é, né? Cai na boca ali do povo do César Maia, para você ver só. Cai. Caiu na boca do povão. Ela ficou danada da vida. Você, vou matar esse camarada. Traz a cabeça dele na bandeja. Que coisa, né? Que pedido é esse? Mas era normal. Veio a cabeça, continuaram dançando, comendo, bebendo e dormindo. Passou para lá, continua a festa. Por isso, olha como é que era violenta as coisas. Então, João Batista é a reencarnação de Elias. E Elias mandou também cortar a cabeça dos profetas de Baal. Eu não vou entrar porque eu já falei algumas vezes lá dessa passagem lá do Antigo Testamento. Vocês podem consultar. Então, aqui ele confirma, ó, João, ele aqui nessa passagem não está o nome de João, é ele mesmo, Elias, que há de vir. Então a reencarnação faz parte da lei de Deus. É lei de Deus. Como as leis químicas, as leis físicas, as leis biológicas, a ciência, que tanto se fala hoje, ciência, é lei de Deus. A ciência não é desassociada das leis morais. Tudo pertence a Deus. Deus é o Criador. Deus é a inteligência suprema. É Ele que criou tudo. Seja através da filosofia, da religião, da ciência, do belo, das artes, tudo vai chegar a Deus, tudo conduz a Deus, tudo é obra de Deus, tudo é obra de Deus. E a reencarnação é uma das leis da natureza. As leis da natureza são leis criadas por Deus. E o Novo Testamento, para nós cristãos, a Boa Nova, foram livros selecionados pela igreja, sabe-se que tem outros, fala-se dos evangelhos apócrifos, que a igreja não aceitou, mas enfim, esses, os sinóticos, testificam a reencarnação. A reencarnação é um fato, é uma lei. Aceitando ou não aceitando, acreditando ou não acreditando, é lei de Deus. O materialista não crê nem que exista alma. É um problema dele, ele tem o direito de pensar como ele quiser. Mas que a alma existe, existe. Está igual lá o Galileu, né? Mas que a terra gira, gira, né? A igreja mandou ele voltar atrás. Não tem como, querendo ou não querendo, isso cai, por causa de uma lei da natureza. Sempre gosto disso aqui. Por que isso aqui cai? Que lei é essa? Lei da gravidade. É lei. Até há um tempo atrás não sabia que isso era uma lei. As coisas caíam, mas ninguém sabia por quê. Aí entra o estudioso, a lei da gravidade lá. A lei da gravidade. Quem foi estudioso que descobriu isso aí? Meu xará, Isaac Newton. Quando caiu a maçã na cabeça dele, não... Olha o sábio o que faz. Cai uma maçã na cabeça, na minha cabeça pode cair até uma jaca, que eu não consigo ver isso. Ele caiu uma maçã, ele, tirou a lei. Né? Esses homens inteligentes, né, que vêm mesmo para trazer o progresso. Então a reencarnação, a gente tem que entender isso, é lei. E é para você entender, compreender. Não é para você acreditar, é para compreender. E para isso você precisa pesquisar, estudar, meditar. Os evangelhos testificam isso. Nós vamos pegar aqui algumas passagens, Gracilde já levantou algumas, que está aqui, nós vamos ver outras. Tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que testificam a reencarnação. E um inúmero de questões ficariam sem ser respondidas se não fosse a compreensão da reencarnação. Tá? Então vamos lá. Continua aí, por favor. Alguma pergunta? Item 11.
Se o princípio da reencarnação, expresso no Evangelho de João, poderia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico, ou mesmo não poderia ocorrer nesta passagem de Mateus, em que não há equívoco possível. É ele mesmo o Elias que há de vir. Nela não há figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: e se quereis compreender o que vos digo, é ele mesmo Elias que há de vir. Ora, João, não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica que prescrevia o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida. Paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Entenderam a explicação de Kardec, interpretando essa passagem de Jesus? Bem claro, tudo nós comentamos, né? A rigor, poderia a rigor ser interpretado em um sentido puramente místico, lá em João. Agora aqui não. Aqui ele diz assim: é ele mesmo, Elias, que há de vir. Nela não há figuração nem alegoria. Então, Jesus testificando aí a reencarnação. Aí você vai na igreja ali da esquina e o pastor diz que isso não existe. Como que ele lê isso aqui, eu não sei. Eu não sei. Eu estava ensinando ali a menina a contar. Estava morrendo de rir. Conta aqui, conta os dedinhos. Ela, 1, 2, 3, 4, 6. Não. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5. Contou 10 vezes. Aí botei um copo. Aqui, quantos copos tem aqui? Ela, 1. Falei, bom. Aí fui aumentando, 1, 2, 3. Quando chegou em 3, aí eu botei 2 copos aqui, botei um copo na frente. E agora, quantos copos tem? 2 mais 1. 5. Eu falei, não, é 2. Vamos contar. 1, 2, 3. 1 mais 2, 4. Eu falei, não. Eu acho que eles interpretam assim, igual a criança. Só pode ser. Porque tem outras passagens aqui, tem a passagem lá que acho que está aqui na frente. Como é que é o nome dele lá, do fariseu? Acho que ela leu aqui atrás. Como é o nome dele? Nicodemos. Tá, ela já passou, foi lá atrás. Está claro, Jesus falando da reencarnação com Nicodemos. Aí o 2 mais 1, 5. É assim que eles interpretam. Acha que Jesus estava falando do batismo. Jesus não está falando da água do batismo. E se o batismo renova, quem mergulha no tanque está mais renovado de quem só recebe um pouquinho de água na cabeça? Quem mergulha lá no Rio Jordão? Então, com todo respeito à crença deles, o que está escrito aqui é lógico, é claro, é óbvio a reencarnação. E hoje, com a internet, a comunicação ficou muito fácil. A gente fala com o mundo inteiro, instantaneamente. Quantos casos comprovados de reencarnação? Tem universidades explicando isso. Tem várias refutações contra a tese da reencarnação. E os casos catalogados são inúmeros, são milhares. Tem pesquisadores, inclusive brasileiros, em que em todas as ideias refutadas pelos detratores da reencarnação não cabem no caso. O camarada lá, o rapaz, o homem ou a criança lembra onde viveu, como morreu, onde foi enterrado, quem assassinou, onde morava, quem era casado, lembra da esposa, da cunhada, lembra de todo mundo, na cidade tal.
a milhares de quilômetros de distância da onde ele está. Aí uma criança de 8 anos diz tudinho. Meu pai não é você, meu pai era fulano de tal, minha mãe era ciclana, eu fui casado com Beltrana, minha cunhada fulana de tal, fui morto por um camarada chamado tal, fui assassinado com um tiro na cabeça, em tal lugar, meu corpo está enterrado no tal cemitério. Isso foi no dia tal, do tal de mil e tal. Aí pega o garoto, vamos ver se isso é verdade. Ainda armam algumas coisas, ele acerta tudo. Então tem muitos casos desses. Então não tem como você negar a reencarnação. Esse caso eu já contei para vocês, por isso que eu estou resumindo. Até tem uma pegadinha, né? Que coloco na casa que ele vai e diz assim, não, minha casa era amarela, pintaram de outra cor, tem um poço ali, tal. Vamos lá, então vamos falar com quem você diz que é sua esposa. Aí vem a moça lá descendo, tinha 2 andares. Aliás, sua esposa aqui, ó, ele está dizendo que é sua esposa. Aí o garoto diz assim, não, essa não é minha esposa não, essa é minha cunhada. Aí a mulher aparece lá atrás, ó, aquela lá atrás é que é minha esposa. Como que você vai explicar isso a não ser a reencarnação? E ele está dizendo, eu sou a reencarnação do fulano de tal. Então, além dessas passagens bíblicas, hoje nós temos muitos informativos, muitas informações a respeito da reencarnação. E como é uma lei natural, é uma lei de Deus, não dá para negar a gravidade, não dá para negar a reencarnação. E como se levou tempo para compreender isso, assim como levou tempo para dizer que a Terra girava, que a Terra não era o centro do universo, para se dizer isso, teve que vir Nicolau Copérnico, teve que vir Galileu, e depois não tem como negar. Vai chegar o momento em que todas as religiões ratificarão a reencarnação, vão interpretar de maneira diferente. Vão dizer, realmente a reencarnação existe. Então a nossa evolução intelectual vai agendrar o aspecto moral, tanto quanto a vida em outro planeta. Só tem vida na Terra para uns cabeçudos aí. A ciência vai dizer, não, através da... Quem que estuda lá os astros? Astronomia. Está em dúvida? É astrologia? Astronomia. Estudo dos astros, é uma ciência. Né? Daqui a pouquinho, já sabem já. Estão esperando o momento. Vai revolucionar as religiões. Opa! Então, quando eu morrer, eu não vou para o inferno. Então, tem inferno em Júpiter e Marte também? Ou eu vou para outro planeta? Como é que é isso? Vai mexer com a cabeça dos outros, de todo mundo. Mas Jesus já falava lá das muitas moradas da casa do Pai. Já falava. Então, são verdades incontestáveis que o homem devagarinho vai chegar lá. Hoje ainda interpretam diferente por interesses, muito interesse por trás de tudo isso. Então vamos lá. Depois Jesus acrescenta que ouça aquele que tiver ouvido para ouvir. Essas palavras, tantas vezes repetidas por Jesus, dizem claramente que nem todas as pessoas estavam em condições de compreender certas verdades. Verdade, lógico. Igual a criança lá, 1, 2, 3, 2 mais 1, 5. Ela não está em condições, ela tem que aprender. Nós vamos ensinar. Ela vai aprender hoje ainda, que eu vou pegar no pé dela. Ela vai aprender. A hora que ela aprender, ela não esquece nunca mais. Nós já sabemos que 2 mais 3 são 5. Agora tem economista aí, né? Que 2 mais 3 nunca é 5, né? Então dão um nó danado aí na economia. Tem. E por isso desviaram muito dinheiro. Dizendo que 2 mais 2 nem sempre são 4. Mas aí é uma outra coisa, é um problema de caráter, né? Desvio de conduta, de caráter. Tudo bem até aí? Alguém quer falar alguma coisa? Isso, é isso aí, é isso mesmo, tá? Então vamos lá, número 12. Aqueles que de vosso povo que morreram, viverão de novo. Aqueles que foram mortos em meio a mim,
ressuscitarão. Despertai de vosso sono e cantai louvores a Deus. Vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Está aí, Isaías falando da reencarnação, lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, um dos profetas do Antigo Testamento, que conta ali a história do povo judeu. A gente já falou bem sobre isso aqui. Está lá. Há 2000 anos veio Jesus. 1500 anos antes do Cristo veio Moisés. Então bota aí uns 3.500 anos, 3.000 anos. Torna aí há muito tempo, não sei a época que veio Isaías, mas já se falava da reencarnação. Continua, 13. Essa passagem de Isaías é também muito clara. Aqueles de vosso povo que morreram viverão de novo. Se o profeta quisesse falar da vida espiritual, e se tivesse querido dizer que aqueles que morreram não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção de vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, já que, em princípio, estabelecem que todos os que estão mortos reviverão. E, às vezes, as traduções mudam as palavras para dar o sentido que a pessoa quer dar, aquele grupo quer dar, de acordo com seus interesses. Tem traduções do Antigo Testamento, do Novo Testamento, em que a palavra médium é citada. Jesus nunca falou de médium, isso é uma palavra nova. A mediunidade, o medianeiro, o intermediário. Aí coloca o médium. Quando é uma coisa ruim, com mal, usa a palavra médium. Quando é uma coisa elevada, usa a palavra profeta. Aí você educa a criança ali dizendo que 2 mais 3 são 6, que ela vai acreditar que são 6. Muda a palavra. Quando ela amadurecer, ela vai dizer assim: na verdade, 2 mais 3 são 5, não são 6. Ela vai entender. É o nosso caso, nós já entendemos. Não tem mais como voltar atrás, porque a gente já compreendeu. Então, aqui no Evangelho, que trata das questões morais, está tratando somente das Escrituras, onde se fala da reencarnação. Mas a gente citou aqui agora um dos casos, que são milhares de casos comprovados de reencarnação. Alguma pergunta? Question? Se eu não souber, Gracilde responde de casa. Então vamos lá. Mas quando o homem morreu uma vez e seu corpo separado do seu espírito foi consumido, em que é que ele se transforma? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha transformação. Isso está lá em Jó, um dos livros do Antigo Testamento. Ele está perguntando: será que isso acontece? Olha, lá ele já estava pensando: a reencarnação tem ou não tem? Ele está pensando. Agora vamos aqui uma outra tradução. Essa é uma tradução de Sassi, né? Sassi. A outra tradução: quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde ele está? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate até que me chegue alguma transformação. Olha só, a mesma passagem sendo traduzida de modo diferente. Vamos ver uma terceira tradução da mesma passagem? Quando o homem morreu, vive sempre. Terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei porquanto a ela voltarei de novo. Olha aí já está bem claro. Quando eu morrer, vou voltar de novo a nascer. Está vendo? 3 traduções diferentes. Vamos lá. Se a gente tivesse que adotar uma tradução, qual que nós espíritas adotaríamos? A última. Mas uma igreja qualquer que não aceita a reencarnação, e adotar uma outra que trouxesse pelo menos a dúvida.
pelo menos a dúvida. Né? E quando não, dava mais um jeitinho para deixar a dúvida por completo. Ó, não existe realmente. Ele está dizendo aqui que só morre uma vez. Hã? De uma forma dúvida. É igual a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo para cá, o Espírito Santo. Não existe o Espírito Santo. Eles falavam o santo, o homem bom, o Santo Espírito. É diferente o Santo Espírito, o Espírito bom, o homem bom, do Espírito Santo. São duas coisas diferentes. Você quer ver uma coisa diferente? Eu falo aqui sempre, mas é bom a gente sabe que o aramaico era uma língua pobre. Jesus falava o aramaico. Ali falava-se várias línguas, várias. O judaico, o grego, vinha gente de tudo quanto é lugar passando por ali. Aí tem aquela passagem assim: em verdade, o ladrão, bom ladrão e o mau ladrão, na cruz com Jesus. Se é que tem bom ladrão, tem bom ladrão? O cara rouba a tua casa, é bom ladrão? Não. Então tinha um bom ladrão, tinha um mau ladrão. Os dois eram ladrões. Aí o que chama de bom, porque na hora ele se arrependeu. Aí você vê, adianta se arrepender na hora? Pegam o seu pé da letra. O que está escrito lá? Como é que é? Jesus, bom ladrão, mau ladrão diz assim: você não é o Cristo? Você não é o Salvador do mundo? Por que você não se salva? Por que você não desce daí e salva você e a nós também? Esse era o mau ladrão. Foi ele era ladrão, era ruim, ele foi o que ele era, né? O outro, o bom ladrão, que eles dizem. O que ele disse? Quem lembra aí? Senhor, tu és inocente, a gente não, nós somos culpados. No dia do juízo, lembra-te de nós, lembra-te de mim. Né? É o bom ladrão. Aí o que Jesus disse para ele, como está escrito ali? Em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é isso? Em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então basta você se arrepender, olha lá, que você vai para o paraíso. Por isso vão por aí, nas prisões, em tudo quanto é lugar, você estuprou, matou, roubou, sequestrou, induziu ao suicídio. Na hora de morrer, se arrepende, vai para o paraíso. Não foi isso que Jesus disse? Não é isso que as igrejas pregam? Então, camarada, estuprou a sua mulher, a sua filha, matou, roubou, foi gozar a vida, foi para outro país. Como vem gente de outro país aqui, antigamente, lá, uns bandidos aí, era recebido como herói ainda. Mas na hora de morrer, se arrependeu. É para o paraíso. Será que é justo isso? Me diz se isso é justo. E eu que estou com raiva dele, porque a ira é contra, eu vou para o inferno. O cara faz tudo isso comigo, e porque eu estou com raiva dele, eu vou para o inferno. E ele se arrependeu, ele vai para o céu. É lógico? Não é lógico. Mas vamos revelar o que Jesus disse. Então aquela linguagem, vai de cópia em cópia, não tinha pontuação, vírgula. Já é difícil hoje. Se botar um texto aqui, se eu fizer um ditado aqui, vocês copiarem e trouxer aqui para corrigir, eu vou encontrar erro quase que em todo mundo, de pontuação. Não vou falar nem erro de português. Né? Vou falar de pontuação. Vírgula, ponto e vírgula, exclamação. As pessoas trocam tudo, né? Eu tenho uns textos aqui de WhatsApp engraçadíssimo que mandam, mas não é que passaram, não passam para mim. Aqui, ó. Ali do César Maia, São Nilton, me pedindo as coisas. Eu morro de rir. Né? Se encontrar uma palavra certa ali é muito. Aí, se Jesus dissesse assim, em verdade vos digo ainda hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Mudou todo o sentido, não mudou? Em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É uma coisa. Em verdade vos digo ainda hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ele não falou que era naquele dia.
E todos nós estaremos no paraíso. Quando? Depende de nós. Então, a evolução, e essa evolução só se dá pela reencarnação, um dia, através da reencarnação, da purificação de nosso espírito, seremos espíritos puros. Teremos a nossa elevação. Então Jesus disse certo. Os homens interpretaram errado. Botaram a vírgula no lugar errado. Vocês estão vendo essas traduções como é que é? Porque o Antigo Testamento, a gente já falou, não custa nada a gente falar. Foi escrito em hebraico. Em hebraico, é a história do povo judeu. Muito tempo depois, foi traduzido para o grego. A Septuaginta, né? Eram os 70 anciões que traduziram. Foi traduzido para o grego. Depois do grego, foi traduzido para o latim. Aí juntaram o antigo com o novo. O Cristo veio bem depois. Que é a Vulgata Latina, traduzida por São Jerônimo. Então, vê, para o grego, para o latim. Do latim, traduzido para as diversas línguas do mundo inteiro. E aqui no Brasil, são várias traduções. Pastores, padre, a Igreja Católica tem a sua tradução, a Igreja Católica tem um conjunto de livros, a Igreja Protestante tem outro, a Igreja não admite alguns livros lá do protestantismo. Quem está com a razão? Então a gente tem que ter o bom senso de analisar tudo isso. É o que a gente está vendo aqui. Estamos fazendo uma análise com outros olhos, com olhos reencarnacionistas. A vida vai ser bem mais fácil para a gente, porque a gente não vai se revoltar com tanta coisa que acontece. Porque vocês podem se perguntar, por que eu estou entendendo isso? Por tudo, porque essa é a vida. Isso muda tudo, toda a história. Contexto familiar em que me encontro. O que eu deixar aqui, depois eu vou voltar para buscar. Então, se jogar papel no chão, vai ter que apanhar depois, hein? É melhor pegar agora. Então, quantos papéis, aí eu vou colocar aí o sentido figurado, a gente espalha por aí. Vai voltar, vai encontrar aquilo que deixou. Muda tudo, muda tudo. A política vai mudar, porque a visão do homem vai mudar, e isso vai chegar em todos os setores da sociedade. É uma questão de tempo, vai chegar. Quando? Não sabemos, está nos desígnios de Deus. Mas que vai mudar, vai. Que a terra será um paraíso, será. E na época em que a terra for um paraíso, os rios voltarão a ser limpos, os mares, o ar, tudo vai caminhar para isso. Tudo bem até aí? Então vamos lá, alguma pergunta? Não? 15. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Jó tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver traz como consequência a de morrer e de reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais clara. Se isso é possível, terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei por quanto a ela voltarei. Isto é, voltarei à existência terrestre. Isto é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela voltarei. Muito bem. Acender a luz, por favor. Ô, Luciana, acende a luz para ele. Acende a luz. Eu já vou aí, só acender. Então,
Ficou bem claro aqui o texto? Eu fiquei com a cabeça lá e aqui, não prestei atenção. Mas eu tenho certeza que foi claro. Vocês têm dúvida aí do que ela leu? Não? Ela falou aqui da tradução. E outra coisa que eu achei interessante aqui é a questão do batismo, que não tinha na época do profeta Isaías, não tinha na época de Jó. Não existia batismo. Não. E a própria lógica. E o povo que nasceu antes de Jesus? O povo que veio antes de Moisés? Para onde que eles foram? Não tinha nem lei. A época da lei de Talião, que veio lá atrás, olho por olho, dente por dente. O Raul Seixas cantava aquela música, eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Né? Raul Seixas era vidente, ele via lá na frente. Ele sabia o que ele estava falando. E a gente pode dizer que nós nascemos, não são apenas 10 mil anos, tem muito mais. Tem muito mais. E quem nasceu então, vamos lá com o nosso Raul, há 10 mil anos atrás, que não tinha Moisés, que não tinha Jesus, que não tinha doutrina espírita, para onde eles foram? Foram para onde? Para o inferno? Estão dormindo até hoje? Imagine, quantos milhões de anos que o homem surgiu na Terra? Tem alguns milhões, né? A ciência toda hora renova isso aí. Vamos botar 1 milhão de anos atrás. Então, o Regiane, camarada está dormindo há 1 milhão de anos? É lógico isso? Tem que estar muito cansado, né? Ou Deus é justo ou Deus não é justo. Não é mais fácil dizer que o Guilherme está aqui já há 1 milhão de anos andando, caminhando aqui? Não é mais justo dizer que é o mesmo Guilherme que está crescendo, que está aprendendo, que vai crescer muito mais e que vai aprender muito mais? É a lógica da reencarnação e da doutrina espírita, nos mostrando a apreciação de um outro ângulo dessas questões morais. Entenderam? Perguntas? Entendeu? Está com dúvida? Você que está assim? Não. É muita coisa, né? Mas vamos lá. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha transformação. Jó, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua transformação, isto é, conforma-se. Na versão grega, esperarei, parece antes se aplicar a uma nova existência. Quando a minha existência terrena terminar, esperarei, pois ela retornarei. Jó parece se colocar após a morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali esperará o seu retorno. Tudo bem, ficou bem claro também, né? Nós comentamos lá atrás. 16. Não há, portanto, dúvidas de que sobre o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, e que foi confirmada de maneira evidente por Jesus e pelos profetas, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, quando forem analisadas sem ideias pré-concebidas, suas palavras serão autoridade sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros. Muito bem. Ficou também bem claro isso aí? Então foi confirmada com evidência por Jesus. Na época de Jesus, a reencarnação ela não era bem compreendida. Os essênios, a Gracilde falou bem daqueles povos, portageiros, essênios, fariseus, aquilo tudo. Os essênios eram os iniciados judeus. Eles conheciam. Mas o povão não conhecia. O próprio Nicodemos não entendeu direito. E era doutor da lei. Lembra que a Gracilde ensinou aqui? Os Nicodemos perguntou: como é que pode eu, já velho, entrar na barriga da minha mãe de novo, entrar no ventre da minha mãe? Poxa, ele era doutor, ele era um fariseu, ele não entendeu. Jesus explica: poxa, Nicodemos, quando eu falo das coisas, você não entende quando eu estou falando das coisas da terra? Quer dizer, isso acontece todo dia, toda hora. E quando eu te falo das coisas do céu? Então o povo confundia reencarnação com ressurreição.
Tanto que naquela passagem que a gente tentou relembrar aqui, um deles diz assim: uns dizem que és Elias, outros que és João Batista. Ora, como é que Jesus podia ser a reencarnação de João Batista, se João Batista ainda estava ali, tinha acabado de morrer? Era primo de Jesus. Olha a confusão que eles faziam. Eles não entendiam muito bem isso. A igreja fala na ressurreição até hoje, porque Jesus ressurgiu dos mortos. Jesus não ressurgiu dos mortos. Jesus apareceu ali com o seu corpo espiritual. Não, ele estava com o seu corpo físico. Não é corpo físico, é o corpo espiritual, é o perispírito. Que ele aparece a Maria de Magdala, que ele aparece aos apóstolos, que ele aparece a mais de 500, enfim. Com o seu corpo espiritual, testificando e afirmando de que a vida continua. E que ele ia para o lugar dele. Tudo bem até aí? Question? Então vamos lá. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, virá juntar-se do ponto de vista filosófico. A autoridade das provas que resultam da observação dos fatos, quando dos efeitos se quer remontar as causas. A reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela por seus resultados de uma forma, por assim dizer, material, como o motor oculto se revela pelo movimento que produz. Só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que se encontra sobre a terra, e justificar todas as anormalidades e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Olha uma coisa aí. Mostrar as diferenças da vida, né? Essas injustiças que são aparentes. Injustiça. Chegou uma mãe no outro dia, vocês já sabem disso. Chegou uma mãe no outro dia, conversando, tem um tempo aí, chorando muito pelo seu filho que foi assassinado, e foi assassinado por alguém conhecido, e ela sabia quem era, ela sabia, e a pessoa conhecida estava livre, feliz, vida, fazia seu churrasco, porque era vizinho, morava perto. Como é que pode isso? O meu filho era bom, era trabalhador, foi assassinado. E com ele não aconteceu nada. Ele está no churrasco, ele está vivendo a vida dele. E ela era de uma igreja, né, uma igreja aí. Ela saiu até da igreja. Não, isso não é justo. Não é justo. Então ela queria que o outro fosse preso, respondesse por aquilo. É a justiça. Mas no fundo também a gente via um pouco de vingança. Vocês já viram por aí quando acontece uma coisa, principalmente perto de comunidade, aí desce um monte de gente, né, gritando justiça, justiça. Foi um problema sério, mas eles querem justiça. Na verdade, eles não estão falando justiça, eles estão falando vingança, vingança, né? Querem se vingar, porque não compreendem a justiça. Então essa mãe não compreendia. Por que meu filho foi assassinado? Por que meu filho, trabalhador, um bom filho, meu único filho, e acabou com a vida, destruiu, ela se destruiu, né? Só a reencarnação. Porque senão Deus não seria justo. Se você for em quem não aceita a reencarnação, quem não compreende a reencarnação, vai dizer assim para você: porque Deus quis. Mas essa resposta não te consola. Por que Deus quis comigo e não quis com ela? Porque enquanto Deus quer com ela, tudo bem, mas quando é comigo, então não existe. O que foi que consolou essa mãe? A gente falar da vida espiritual, do mundo espiritual, falar que ele estava bem, que ele estava perto dela, estava muito bem, dizer algumas coisas que o filho disse, e ela se consolar, chorou, passou a chorar de emoção e foi se reestruturando
tem vindo aí, né? Tomando os passes e estudando para compreender melhor a vida. A reencarnação faz isso. Como dizem, é uma questão de justiça. A gente só vai entender essa justiça entendendo a reencarnação. Né? Tudo bem? Alguma pergunta? A Dilane está com ele? Tá. Fala para a Dilane ficar com ele, por favor. Diz para ela. Tudo bem? Question? Então vamos lá, continua aí. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são incompreensíveis. Esse é o motivo por que elas têm recebido interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes deve restituir o seu verdadeiro sentido. Isso aí. Então, sem reencarnação, não tem justiça, não tem compreensão. Sem a reencarnação, Deus não existe. Para que eu vou querer um Criador bruto, duro, injusto? Então precisamos entender e compreender, não é somente acreditar. Acreditar é o mais fácil, é compreender e entender. Alguma colocação? Não. O próximo assunto é sobre laços de família, fortalecimento pela reencarnação e rompido pela unicidade da existência. Novamente, a gente só vai compreender os laços de família, compreendendo aqui a reencarnação. Esse assunto é um assunto interessante. Nós não vamos então agora misturar. A gente vai parar por aqui e semana que vem a gente continua. Também a experiência, né, vai mostrando a gente de uma mãe não, era uma pessoa parente, estava muito sentida, chorando muito porque o primo tinha desencarnado no momento do nascimento. O cordão umbilical passou no pescoço, alguma coisa, mas foi no momento do nascimento, e ela ficou muito sentida, impressionada com aquilo. Aí nós perguntamos quanto tempo isso já aconteceu. Já tinha mais de 1 ano. Perguntamos, a sua prima reencarnou? A sua prima engravidou de novo? Engravidou. Meses depois ela engravidou. E era um menino? Era um menino. Aí a gente tinha até aí nada de concreto, mas as evidências. E foi dito pelo mundo espiritual que era o mesmo espírito que estava voltando. Ela estava chorando a morte do espírito, mas o espírito já estava reencarnado. Voltou na mesma família. Voltou. Por isso essa compreensão é fundamental para a nossa felicidade. Alguma pergunta? Não? Esperamos então que na próxima semana a Gracilde esteja aqui. Né? Esperamos que ela esteja aqui. Vamos lá fazer uma visita, com a graça de Deus, dar o passe, levar a solidariedade da nossa casa, para dar continuidade aqui aos estudos. Vocês gostaram do estudo? Mas prefere a Gracilde, né? Tudo bem. Tudo bem. Então vamos rezar, né? Rezar, pedir a Deus pela saúde da nossa Gracilde, que ela se recupere o mais rápido possível. Rogar a Deus por todos nós, para que perseveremos no estudo da doutrina espírita, na compreensão dessa doutrina tão importante para as nossas vidas e nos transformarmos em homens de bem, em criaturas melhores. Para isso, rogamos a ajuda dos nossos guias espirituais, dos benfeitores desta casa, estimulando-nos sempre ao estudo para a compreensão melhor da vida e a modificação dos nossos atos, das nossas palavras, das nossas atitudes no trato com o próximo, no trato com o nosso irmão.
que compreendamos a necessidade de amarmos uns aos outros, a necessidade de nos perdoarmos, a necessidade de caminharmos juntos na direção de Deus. Então agradecemos muito aos benfeitores desta casa, a Allan Kardec, a Leon Denis. Agradecemos ao altivo, diretor da nossa casa, com os guias que fazem parte desta coluna de espíritos que sustenta o SEAP. Despeça-nos em nome do amor de Deus, em nome do amor do Cristo. Despeça-nos sobre as vibrações que foram derramadas, cultivadas no momento do estudo. E que seja então em nome do amor, do nosso amor, do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, que encerramos os estudos sobre o Evangelho na manhã de hoje. Que assim seja.